Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e o verso 18. Procura dando glória a Deus e dando aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1 e o verso 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Os amados encontraram? Digam amém. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vamos recapitular? Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Levanta a mão, a Bíblia para o céu, diga: Senhor Jesus, fala comigo. Diga mais forte: fala comigo, porque eu preciso ouvir a tua voz. Podei-vos assentar, meus irmãos, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Não é para mim não, é para Jesus. Vamos lá, bata palmas e dê glória. Mais forte, os homens dando glória e as mulheres aleluia. Vamos. Isso é forte, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, você conhece a biografia deste homem. É alguém que ele utilizava-se de toda a autoridade que possuía, de maneira a perseguir os cristãos. Ele estava, quando o diácono Estevão, ele foi morto, apedrejado. Paulo assistiu toda aquela cena e consentiu com a morte de Estevão. E ao passar dos anos, ao passar do tempo, Paulo vai ter um encontro com Cristo e ele vai ser transformado. Agora ele transformado, ele está anunciando o evangelho de Jesus Cristo. Agora ele transformado está apregoando a palavra. Agora transformado ele está escrevendo cartas e dando orientação para os irmãos. Foi por intermédio de Paulo que o evangelho espalhou-se por diversas cidades, por diversas localidades. E o versículo que lemos, 18 do capítulo de número 1, da carta que este Paulo escreveu, ele está explicando os irmãos o porquê arde no seu coração, o porquê ele fala efusivamente da mensagem da cruz. E por que se faz necessário Paulo falar com efusividade e explicar o porquê ele pregava a mensagem da cruz? É simples, porque a cruz, ela tem um significado. Se você continuar lendo, a partir do verso 18, o mesmo Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é escândalo para alguns, é escândalo para os judeus, porque eles tinham criado um estereótipo do Cristo que viria, e eles esperavam um conquistador, eles esperavam alguém que influenciasse e causasse espanto a todos, alguém que tivesse um poder político que fosse superior
a dos políticos e dos reis da época. Porém, ele frustra essa expectativa. Porém, ele frustra este estereótipo. Ele não vem como um conquistador como eles idealizavam. Ele vem para ser alguém que vai perecer por causa do pecado da humanidade. Para os gregos também era um escândalo, porque os gregos entendiam, não faz sentido este evangelho, não faz sentido esta mensagem. Aliás, os gregos entendiam que não era de bom tom alguém honesto, alguém puro, alguém santo, morrer uma morte horrenda de cruz. Mas Jesus, ele vem, ele morre por causa da humanidade. Então algumas pessoas compreendem que é um escândalo. Algumas pessoas compreendem dizendo que é uma loucura. Também quando nós olhamos para a cruz, nós vamos entender que a cruz carrega consigo um significado, alguns significados muito forte. A morte de cruz era uma morte impiedosa. As mãos e os pés de quem ficava ali crucificado era transpassado. A morte de cruz era uma morte prolongada. Estima-se que o momento exato em que o Mestre Jesus foi posto na cruz do Calvário, 9 da manhã, ele ficou pendurado até as 3 da tarde, agonizando a sua morte. A morte de cruz também era um espetáculo público. O crucificado era exposto em um determinado local para que toda a comunidade, toda a sociedade assistisse à sua crucificação. Era posto de uma forma a que os viajantes que passassem por aquele local também pudessem ver o crucificado, zombar dele, rir dele, como fizeram com o nosso Jesus. A crucificação, a morte de cruz, também era uma morte vergonhosa, também era uma morte humilhante. O crucificado, ele era despido, ele era obrigado a carregar o madeiro que ele seria crucificado. Durante um percurso, as suas vestes eram rasgadas, totalmente ou parcialmente, assim como o Evangelho descreve que como fizeram com nosso Senhor Jesus. Mediante de tudo isso exposto, é importante também ressaltar que a cruz, ela é um símbolo de maldição. Sim, em Deuteronômio capítulo 21, você vai ler o sentenciado à estaca, ao madeiro, era considerado o maldito de Deus. A cruz também era um instrumento de punição. As pessoas que eram crucificadas, ela estava ali sendo punidas, condenadas por algum delito que as autoridades haviam julgado. A cruz também era símbolo de justiça, porque quando alguém era condenado a esta morte, entendiam-se, ele foi culpado e agora a justiça está sendo feita. Mediante a todo exposto, a cruz é sinônimo de morte, a cruz é sinônimo de maldição, a cruz é sinônimo de punição, porque é que Paulo, ele tem motivação, porque é que Paulo, ele tem entusiasmo de falar de maneira efusiva da cruz de Cristo. Seguramente, diante de todas essas explicações, diante de todo exposto, eu não tenho dúvida, Paulo, ele vai reverberar palavras semelhantes a estas que eu vou dizer agora. A
cruz, ela tinha todo este significado de morte. A cruz, ela tinha todo este simbolismo de maldição e de punição até Jesus Cristo vir na cruz. Porque depois de Cristo na cruz, houve uma ressignificação da cruz do Calvário. Essa foi ressignificado e Paulo encontra razões para falar sobre a cruz. Qual é então, pastor Lucas, o significado, que é a motivação que Paulo encontra olhando para a cruz? Verdadeiramente a cruz é um símbolo de morte, mas quando Paulo olha, eu não tenho dúvida que ele no seu coração declarava: é verdade, a cruz é símbolo de morte, mas quando eu olho para a cruz, eu percebo, era para eu estar pendurado lá, mas eu vou pregar esta mensagem, porque ele morreu em meu lugar, ele entregou a vida dele, para que eu pudesse anunciar esta mensagem. Levanta a mão direita para o céu, você que tem mão direita, levanta a mão esquerda também. Eu não sei se você tem dificuldade de olhar para a cruz e entender que era lá o meu e o seu lugar, que era o meu pecado que estava lá, que era o nosso pecado que estava lá. Verdadeiramente, para muitas pessoas, a cruz é uma loucura, mas para nós que entendemos, foi lá que ele pagou o preço, assumindo o nosso lugar e declarando que nós somos inocentes, justificando a nossa. Quem pode dar glória a Deus por este sacrifício tão glorioso? Oh, glória a Deus. A cruz era símbolo de morte, mas quando Paulo olha para a cruz, ele compreende, é a morte na cruz, mas era para eu estar lá, e não era para ele estar lá. Paulo, você vai pregar de maneira efusiva? Vou, porque ele morreu em nosso lugar. Aleluia. Deixa eu trazer para a nossa atualidade, para encorajar você da glória a Deus. Sabe por que a igreja está reunida aqui hoje? É porque ele morreu em nosso lugar. Sabe por que a igreja está dando glórias e louvores ao nome dele? É porque ele morreu em nosso lugar. Vocês são loucos que para a igreja toda semana? Não, é que a gente entende, era para a gente estar morto, mas o sangue dele, você que acredita nisso, levanta a tua mão, pelo amor de Deus, abre a tua boca e por um minuto dá glória a ele, exalte a ele que assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. Oh, glória a Deus. Símbolo de morte. Mas qual morte, Paulo? Eu olho para a cruz e eu vejo o mesmo símbolo de morte, mas era para eu estar lá. Ele morreu em meu lugar. Mas Paulo, a cruz é símbolo de maldição. E você encontra razões para pregar? Claro. Paulo, a cruz é símbolo de uma maldição terrível. Como você olha para a cruz, vê esta maldição e anima a pregar o evangelho. Para judeus é loucura, para gentios é loucura. Você não está vendo a maldição da cruz, Paulo? E Paulo vai declarar: vejo. Mas a maldição que estava na cruz é a maldição da desobediência da lei. Foi imputado a ele. E agora eu fui perdoado e posso pregar esta mensagem. Deixa eu encorajar você. E o momento da Santa Ceia, oh glória, não é nada mais, nada menos que um culto de ação de graça que o crente está fazendo, dizendo: era para eu estar na cruz sendo pregado, mas ele assumiu o meu lugar e eu estou aqui dando glória para ele. Você não entendeu? Eu vou explicar. Imagine você condenado à cadeira elétrica.
Imagina você sentenciado a ser eletrocutado. Chega alguém e diz: precisa não, Jaque, eu vou sentar aí no seu lugar. Precisa não, Toninho, eu vou sentar aí no seu lugar. Precisa não, Aparecida, eu vou sentar aí no seu lugar. Precisa não, pastor Zé Lemos, eu vou sentar aí no teu lugar. Não precisa. Porque quando alguém toma essa postura, o mínimo que você tem a fazer é uma comemoração. E a gente faz, quando a gente vem para o culto de ceia, a gente está dizendo: eu estava condenado à morte, eu estava condenado a viver escravizado pelo aguilhão do pecado, mas graças a Deus, oh glória, graça. Você que é grato a Deus, levante a tua mão, abre a tua boca, dá um glória gostoso, dá um aleluia gostoso para esse Deus. A cruz é sinônimo de morte, mas Paulo não via morte apenas, ele via alguém que assumiu o seu lugar. A cruz é símbolo de maldição, mas Paulo, ele entendia a maldição da desobediência da lei. Ele foi sentenciado para que eu não sofresse dano algum. Terceiro, e eu termino por aqui, a cruz também é sinônimo de punição. Sim, todas as pessoas que iam para a cruz, elas estavam indo porque as autoridades entendiam o quê? Que ele cometeu algum delito e precisava ser penalizado. É claro, eu e você sabemos o quê? Não há nenhuma mancha, nenhuma mácula no nosso Senhor, que foi crucificado entre dois ladrões e entre dois salteadores. Por que, pastor, que não há? Eu provo para você, fato que não há, que quando ele estava na cruz, a morte tentou contra ele, não teve jeito, ele teve que se entregar, porque a morte não encontrou razões de tocar naquele homem. Ele era inocente. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele expirou, e quando ele está ali sendo condenado, ele está ali sendo crucificado, a natureza revela a sua inocência. O sol se esconde, como quem diz: vocês estão crucificando um inocente. A terra treme bramindo, dizendo: vocês estão crucificando um inocente. Pastor, porque é então que ele estava sendo punido? Para que eu e você pudéssemos declarar o que o apóstolo Paulo diz: a cédula de pecado que havia contra nós, ela foi rasgada na cruz do Calvário, e agora nós podemos em alta voz dizer: nenhuma condenação. Glória! Levanta a mão, você que crê. Alamaria clama Xandaraia. Eu vou dar um minuto para você. Dá glória a Deus mais alto que você já deu, agradecendo a Ele pelo sacrifício que Ele fez no Calvário. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Oh glória! Segura na mão de quem está do teu lado. Oh glória! Era para ele, essa pessoa que está do teu lado está lá sendo crucificado. Era para você estar sendo penalizado. E eu quero que você, de mão dada com essa pessoa, profetize sobre a vida desta pessoa: fulano, o inferno não pode te acusar, a dívida já foi paga na cruz do Calvário. O inferno não pode te apontar, a dívida foi paga na cruz do Calvário. Satanás não tem direito de acusar a tua alma, ele não tem direito de apontar a tua vida. Ele morreu, ele venceu a morte, para que eu e você tivéssemos vida. Você que tem vida, abre a boca e dá glória. Oh glória, oh glória.
Paulo, por que você fala com efusividade da mensagem da cruz? É loucura, Paulo. Símbolo de morte, símbolo de maldição. E Paulo, vocês não compreendem. Para vocês é loucura, mas quando eu olho para a cruz, eu vejo estampado, eu vejo revelado o poder de Deus sobre a vida deste homem na cruz. Todas as santas ceias que você vier este ano, saia da tua casa dizendo, vai para a ceia. Não, eu estou indo para um culto de ação de graça. Eu vou repetir, você vai vir não é para simplesmente participar da ceia, não, você está vindo para um culto de ação de graça. Ação de graça pelo quê? Era para eu estar morto, era eu que fui sentenciado, mas alguém assumiu o meu lugar, e eu tenho razões para dar glórias ao nome dele. Eu não sei você, mas os que têm razões para dar glória a ele, joga a mão para cima, abre a boca para dar glória a ele. Oh, glória. Para alguns é loucura, para alguns é escândalo, e este é o questionamento que muitos ainda fazem. Como que um homem inocente vai ser pendurado? Como que um homem inocente vai ser condenado? Como que um homem inocente vai ser sentenciado? Por causa da minha culpa, por causa da sua culpa. É por isso que a igreja não vai parar nunca. É por isso que o Covid não conseguiu parar a igreja. Império Romano não deu certo, não parou a igreja. Para muita gente é loucura. Gente morreu por causa da causa do evangelho. É loucura vocês morrer por algo que vocês não conhecem. Vocês que pensam que a gente não conhece. Quem já experimentou da dose do sangue do Cordeiro sabe como é poderoso este sangue. Alamaria clama Xandaramanaia. E eu estou profetizando para alguém aqui: o diabo não vai poder tirar você da presença dele. A dose deste sangue foi liberada por causa da tua vida. Ele que nos resgatou da morte. Ele que, você que acredita, fica de pé com a mão levantada e a boca aberta, dando glória para esse Deus. Oh, glória. Levante a mão para o céu, levante. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Com teu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo... Erga as mãos para o céu, diga a Deus seja a glória. A Deus seja. A Deus seja. A Deus seja pelo Deus. Diga: com teu sangue, com teu sangue
mãos mais alto. A Deus seja a glória. A Deus seja. A Deus seja. Com teu sangue vamos declarar, com teu sangue lavou-me, teu poder transformou. A Deus seja a Segura na mão de quem está do teu lado. Só você que não envergonha do Evangelho. Segure na mão de quem está do seu lado. De mão dada com essa pessoa. Você vai ter 1 minuto para expressar uma palavra de gratidão ao Senhor. Diga para Ele: obrigado porque o Senhor pagou um preço. Obrigado porque o Senhor morreu por mim. Você vai erguer a tua voz com uma palavra de gratidão. E você vai render graças ao Senhor. Você vai render glórias ao Senhor. Renda glórias a Ele. Renda glórias a Ele. Ao Senhor toda a glória. Ao Senhor toda a glória. Ao Senhor toda a glória. Glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Seja tocado por Ele aqui, seja abraçado por Ele aqui. É loucura para alguns, mas para nós é o poder de Deus. Glória a Deus, oh glória.